Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvavam a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastaram de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão, de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Acho que ele ia mais. Que Deus abençoe o texto lido para a nossa edificação. Amém? Bom, nós estamos estudando uma série de lições que versa sobre missões. Já há vários domingos temos falado sobre missões. E muitas vezes a gente fica até repetitivo, né? Falando do mesmo assunto, mas os autores, ao escrever estas lições, sempre deixam alguma coisa muito boa para a gente aprender. E missão é algo interessante, realmente, e que deve ser valorizado, falado, mas o que nós queremos hoje é entender bem o que seja missão. E o nosso texto hoje é: uns vão, outros ficam, mas uma só missão. Então, tem 2 tipos de trabalho. Daqueles que vão para bem distante, que Deus vocaciona, e que vão cumprir o ide de Jesus, ide até os confins do mundo, da terra, né? E também, quando nós estamos aqui, a revista quer enfatizar isso, que nós estamos também fazendo missões. Por quê? A necessidade do pecador é a mesma. E o nosso alvo, tanto aqui quanto lá, é o pecador. Não é? A palavra é destinada àquele que não tem Jesus.
Então, a população-alvo é o pecador, não é, Lídia? E o objetivo da gente fazer isso, tanto os que vão quanto os que ficam, é fazer com que o homem seja resgatado do pecado e livre para servir Jesus. Esse é o objetivo de todos nós. E o resultado que a gente quer ver é um grupo cada vez maior aceitando o Senhor Jesus. Então, não há duas missões. Há uma missão só, porém, com técnicas e abordagens diferentes. Por quê? Quem está aqui, vamos supor, no Brasil, tem muita abertura. Porque nós somos um país livre, que aceita falar de Jesus. Então, quem está aqui tem muita abertura. Tem o apoio dos familiares, tem o apoio da igreja, e podem usar técnicas de culto ao ar livre, culto na igreja, teatro, 1001 coisa para levar a mensagem. Não é? Quem está aqui não tem que preocupar muito com a alimentação, com o conforto, porque ele tem a sua casa, tem seus amigos, tem seus parentes. Agora, quem vai, possivelmente, pode ter um pouco mais de dificuldade, porque chega num país sem abertura nenhuma, onde não se pode falar do Evangelho. Então, como que ele vai pregar a palavra? Como ele que é lavado no sangue do Cordeiro vai deixar a mensagem? Pela vida, pelo testemunho, pelos relacionamentos que ele faz lá, sem poder fazer um culto, não é? E lá também ele tem o desconforto de estar longe da família, sem o apoio de uma igreja. E eu tenho a impressão que esse missionário, muitas vezes, se sente muito só. Sozinho num país com uma cultura, uma etnia diferente, costumes diferentes. Então, ele sente, muitas vezes, muito só. É difícil o trabalho dele lá. Muito difícil. Não é, Lídia? Mas Deus comissiona tanto homens para ir, mulheres, né? E para ficar. Mas cada um com um trabalho, numa abordagem, numa técnica diferente, fazendo o mesmo trabalho, que é para honrar e glorificar o nome de Jesus. Mas o que a gente tem que ter em mente é que todos nós somos portadores da palavra de Deus, seja aqui ou seja lá. Agora, é bem verdade que nós estamos vivendo um momento assim muito difícil, que muitas vezes os que vão para lá não são suficientes, não é um número que atinge as necessidades, e nem os que estão aqui, embora seja um número maior, têm falado de Cristo. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época da celebração do eu. Não é? Nós somos egoístas. O eu fala muito forte, não é, Maria Luísa? Um exemplo claro disso são até esses aparelhos eletrônicos individualizados, personalizados, que às vezes você está numa sala, né, e o outro está lá naquele aparelhinho. Não é? E a gente fala, parece que ninguém escuta, porque nós estamos vivendo o individualismo. E na vida espiritual também, nós estamos muito individualistas. A gente está pensando que o Cristo é só nosso. Não é? No entanto, ele morreu para todos. Não é? Então, o individualismo está muito grande. Talvez a gente fique individualista até sem querer. Tem uma referência que fala disso, vou ver se eu tenho ela aqui para alguém ler. Leia para mim 2 Timóteo 3:2.
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Isto. Então, a própria Bíblia já previu este quadro que nós íamos viver. Como os homens ficariam, como os homens seriam. Então, parece que está normal. O egoísmo, prazer, guardar tudo para si, parece que ficou normal. Mas Paulo diz, não vos conformeis. Não vos conformeis, exatamente. Paulo dá uma advertência muito séria aí. Tem um vídeo, um estudo publicado no site livesciência.com, que concluiu que hoje, apesar das propagandas que tem para o trabalho comunitário, salvar o planeta, os seres humanos nem dão importância, estão centrados tão somente em si. Né? Isso é triste, não é, seu Tenesio? É triste. Nós queremos viver o nosso eu, é muito triste. Mas missão é imperativo. Os perdidos precisam de oportunidades. Por isso Deus vocaciona alguns para ficar aqui e outros para ir lá, cumprindo o grande mandamento de Jesus. E se a gente for analisar qual trabalho é mais fácil ou mais difícil, o que vocês me diriam? Qual que é mais fácil, é ir ou ficar? Qual é mais fácil? O que a senhora acha, dona Luizinha? A senhora acha que é mais fácil ir ou ficar? De ir? A senhora acha ir mais fácil? Acha? Reverendo João diz que acha mais difícil. Olha, Paulo, quando foi pregar aos judeus, eles eram seus irmãos de nacionalidade, eram da mesma etnia. Entretanto, os judeus tinham um preconceito muito grande contra Paulo, porque eles eram judeus arraigados nos costumes do judaísmo. E aqueles que não eram cristãos perseguiam Paulo com muita veemência. Para quê? Para açoitá-lo, até para tirar a sua vida. Era um trabalho local, difícil, penoso. Não é? No entanto, Paulo não desistiu, apesar das barreiras. Mas talvez para Paulo, o aqui foi mais difícil, realmente. Para Paulo, talvez o aqui foi mais difícil, naquele momento, naquela história. Né? Porque os judeus eram seus inimigos de verdade. E você lê em o livro, você vê quantas vezes ele teve que fugir, não é? Quantas vezes ele teve que escapar da morte. Então, foi muito difícil. Eu tenho a impressão que Paulo colheu mais alma entre os gentios do que os próprios judeus, lá fora do que o aqui. Hoje, eu penso às vezes, dona Luizinha, que devido à situação dos países lá fora, seja um pouco mais difícil para o obreiro, né? Não tem o carinho da família, não tem o apoio da igreja, às vezes não tem nem dinheiro para o seu sustento. Talvez nesse aspecto seja mais difícil. Agora, espiritualmente, possivelmente, é aquele lá aceito de coração mais aberto, penso eu. Talvez nesse sentido também seja mais fácil. Então, a senhora não errou, não. Você quer falar?
Eu estava lendo aqui, aliás, foi lido, os irmãos devem ter percebido, e a Alice acabou de dizer que Paulo, naturalmente, alcançou mais almas para Cristo do povo não judeu, não é verdade? Na verdade, ele foi escolhido para ser um missionário entre os gentios. Mas, quando ele ia pregar, naquelas cidades, primeiramente, ele procurava os da sua nacionalidade para pregar. E agora, fazendo uma comparação, eu creio também, Alice, que realmente mais... Esse aqui está vermelho, viu? Está morrendo. Eu creio também que Paulo alcançou mais almas entre os gentios. E a gente é um tanto pessimista, às vezes, pensar nos judeus que rejeitaram. Então, fala do remanescente, que dá a impressão que é pouca gente, o remanescente fiel de Israel, etc. Mas, como é bom ver que não foi tão pouca gente. E aqui diz, o versículo 20 do texto que foi lido, diz assim, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Dezenas de milhares de judeus. Isso aqui, eu que sou veterano, já estudei tanto, isso aqui me tocou agora, que eu não pensava em tanto judeu. Dezenas de milhares de judeus creram. Então, Paulo foi realmente um instrumento nas mãos de Deus, levando judeus e gentios a Cristo Jesus. Obrigada, reverendo, pela colaboração. Então, nós estamos falando que Paulo, sim. É interessante que o que Paulo pregava era tão diferente, né, do que era o costume, que aqui houve um protesto dos mais engraçados, até eu dei uma risadinha aqui quando eu li aqui, né, quando diz assim, quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram, gritando, israelita, socorro! Esse é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e ainda mais introduziu até gregos ao templo e profanou este recinto sagrado. Imagina o que aconteceu? Pois é. Socorro! Acho que não está funcionando. Tá, não. Não, mas o senhor falou alto. Ah, tá. Tá. Então, gente, vamos continuar, não é? Estamos tendo experiências bíblicas, leituras bíblicas, tudo ajuda. Então, se a gente vive num tempo em que nós estamos celebrando o individualismo, é necessário que a igreja volte realmente de maneira muito forte e muito precisa para missões. É preciso que haja uma consciência forte para que as pessoas levem a mensagem, seja aqui ou seja lá. E muitas vezes nós estamos desatentos e não estamos levando a mensagem. Agora, antes de passar em frente, eu gostaria de ver uma coisa. Paulo chegou e deu um relatório, chegou na igreja. A igreja o enviou, né? A igreja de Jerusalém. E quando ele chegou, ele deu um relatório. Eu acho isso aqui lindo, sabe por quê? Porque todo o conselho da igreja, diz lá, os presbíteros se reuniram com alegria para receber a equipe paulina e ouviram Paulo atentamente e diz a palavra que eles glorificavam a Deus. Não é esse trabalho que nós fazemos hoje. A gente dá um relatório, quando acaba a gente está...
Não, relatório frio, que é só por obrigação que a gente faz relatório, né, Beth? Obrigação, a gente conversa com o vizinho, conversa com o outro está lá na frente, fizemos isso, nada. Então, o que Paulo fez aqui foi um relatório sem máscara, sem triunfalismo, sem apelo emotivo, mas ele mostrou, sim, a ação de Deus no seu trabalho. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente vai dar um relatório do nosso trabalho. É um relatório cheio de verdades espirituais, cheio de agradecimentos pelo que foi alcançado. Não pro forma, um relatório frio, mas um relatório do trabalho de Deus, para que os presbíteros soubessem, louvassem a Deus por aquilo que ele fez. E, naturalmente, ele falou das suas dificuldades, falou da turma que aceitou a Cristo, numa cultura diferente, e eles louvavam ao Senhor. Hoje, quando o missionário vem aqui na igreja, coitado, ele fica aqui na frente falando. Tem hora que eu fico pensando, será que o povo está ouvindo? Não é? Será que o povo está ouvindo? É hora. E mais do que nunca, o mundo pede, o mundo apela para que nós levemos a mensagem. Como diz o Salmo, né? A gente vai caminhando e chorando, mas traz consigo os seus feixes. Paulo naturalmente chorou muitas vezes, mas volta agora com alegria, trazendo o produto daquilo que ele plantou, que foi a palavra do Senhor Jesus. Então a igreja tem que ser participativa. A igreja tem que saber se ela tem missionário lá fora, ela tem que arcar um pouco com as despesas, com a oração, contribuir, porque ele está fazendo o trabalho que o Senhor mandou. Não é? E outra coisa também que eu acho bonita aqui na lição, além do envolvimento da igreja e do apoio do conselho, outra coisa que eu gosto de pensar é que Paulo era o grande líder da igreja. E ele foi para missões. E a igreja ficou quietinha. Foi isso? Não. A igreja continuou o seu trabalho. Se Paulo falava para os gentios, se alguém daqui fala para africano, para o indiano, nós temos que falar para os nossos brasileiros. Não podemos ficar de mãos cruzadas. Esse texto aqui, Paulo, é um verdadeiro estímulo para nós. Porque aqui diz que aquela multidão levantou contra ele, né? E diz que ele foi recolhido na fortaleza porque eles pensaram que ele ia ser linchado. Então chegaram às escadarias, foi preciso, aqui diz, os soldados carregassem Paulo por causa da violência da multidão. Pois a massa de povo seguia gritando, mata-o! Enquanto Paulo ia sendo recolhido da fortaleza, disse ele ao comandante, como ele foi corajoso e atrevido, o senhor não deixa subir nessa escada aqui, parar um pouco e falar? Vocês já pensaram? E não é de ver que o comandante permitiu. E ele, certo, descendo das mãos daqueles camaradas que os levava daquele jeito, ele levantou e falou em sua defesa, o que nós vemos aí no capítulo 22. Era muito poder de Deus, né? Era muita convicção, é um verdadeiro estímulo. E aí, meus irmãos, aqui cabe uma confiança naquilo que vamos fazer na obra do Senhor. Eu permito dizer, dar esse testemunho, eu já estou com 75, vou fazer 76 anos, e eu falo de vez em quando para Olga, dá vontade de voltar ao trabalho e começar uma igreja aí, ou pegar uma dessas congregações para trabalhar, né? Então, esses dias, o evangelista do Morumbi disse, João, o senhor assuma um compromisso conosco, que nós vamos construir aqui o templo no Morumbi,
e o senhor poderia vir para cá. Aí eu penso, eu quero agora descansar um pouco, né? Mas passa aquilo assim em mim, fala da vontade, né? E Paulo era poderoso, ele confiava. E então, meus irmãos, Deus me usou até agora, tem usado. Nós já construímos vários templos, né, os irmãos sabem, desde o Goiás, aqueles templozinhos lá em Dueré, lá em Cariri, lá em Gurupi, né, lugar de culto, né, e depois para cá, né. E então eu fico pensando, a gente precisa ter essa convicção e desafiar a fé dos irmãos. Quando nós fomos construir esse templo aqui, o conselho disse, não dá conta de fazer o alicerce, reverendo João. Falei, nós vamos fazer o alicerce. Nós vamos fazer o alicerce. Se fazendo o alicerce, nós vamos continuando coisa, né? Pois dentro de 2 anos, parece, nós construímos esse templo. Se lembra? Então, mas o Juliano, o reverendo Juliano, ele chegou de Goiânia, cheio de conversa, coisa um dia aí, né? Falei, aqui um envelopinho, você vai contribuir um pouco aqui para a construção do nosso templo. Ele não esquece disso, né? E tem que fazer assim mesmo. João Silva ajudou no negócio da planta que ele falou, chegar no seu Valdivino, o senhor vai dar 50 sacos de cimento. E eu não dou conta. Então, você dá 10. Quando nós fomos construindo na Santa Mônica, que estava na rua, o celular tocou. Tocou e disse, eu fiquei sabendo que o senhor vai construir lá na Santa Mônica. E eu sou fulana de tal. Eu não vou contar o nome, não, porque, né, era relacionado com a igreja aqui. Podia até contar, mas... então ela disse, pois bem, eu vou dar 100 sacos de cimento. Logo de início, 100 sacos de cimento. Para aquela construção foi pingo d'água, porque é pouco cimento. Foi muito cimento lá. Mas acontece essa coragem, essa confiança, né, que às vezes passa no coração da gente, mas a gente depois fala, não dou conta. Não é verdade? Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, fala, eu vou, tem convicção e vai mesmo. No dia que nós fizemos a reunião dos presbíteros, aquele dia, o Fernando Moreira de Novaes falou, nós temos que desmanchar aquele jardim de flor ali para fazer 4 paredes e colocar as teias brasileiras para classes de homem. Não sei se o senhor lembra disso. Aí eu falei para ele, mas ali é lugar da igreja. Ele falou, meu irmão, só a planta fica em 80 mil. Falei, então a primeira reunião que tiver, eu trago a planta assinada. E trouxe. O senhor é testemunha disso. Que bênção, né, Sr. João? Olha, eu estava falando que outra coisa linda que aconteceu, e às vezes, não sei se acontece hoje, é que o conselho orientou Paulo. Ele disse assim, Paulo, os judeus convertidos tinham muito preconceito contra Paulo, porque ele estava seguindo mais as ordens do concílio de Jerusalém, em que as práticas judaicas não eram necessárias serem cumpridas, e Paulo orientava os gentios a não cumprir as práticas judaicas, né? Porque não havia necessidade, circuncisão, né? Isso já havia sido cumprido em Jesus. Mas aí o conselho disse, olha, Paulo, eu penso, o conselho falou, tem algumas coisas que não é pecado, não, por exemplo, raspar a cabeça, alguma coisa, tolerância. Quem sabe que você não entra junto com os irmãos e rapa a cabeça também, né? Pois é. Então, ele usou algumas práticas judaicas que não era pecado para ter um bom relacionamento com os judeus. Ele foi tolerante. E muitas vezes a gente não tolera nada, né? Tem estupim curto, né, meu irmão? Não tem tolerância nenhuma. E para o bom relacionamento e para o bom andamento do trabalho de Deus, nós temos que ter um bom relacionamento, não é, Davi? Muito bem. Mas, a despeito de tudo isso, o que eu gostaria de falar um pouco hoje é sobre a nossa consagração e a nossa disposição para o trabalho. O que nós temos feito? Nós temos
levado a palavra às pessoas. Nós temos evangelizado. Nós, lavados no sangue do Cordeiro, temos oferecido essa oportunidade àqueles que não têm? Ou simplesmente nós estamos satisfeitos aqui na igreja com o número que tem e deixando os outros lá fora sem a palavra de Deus? Então é muito importante ver o que nós temos feito. Deus nos criou com talentos e possibilidades. E de repente nós estamos desatentos, nos julgando incapazes para tão sublime missão. Leiam para mim Êxodo 4, 1 e 2. Êxodo 4, 1 e 2. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu: um bordão. Isso. Então Deus chama homens e os prepara para fazer missões, aqui ou lá. E Deus chamou Moisés para tirar o seu povo de debaixo da dura servidão do faraó egípcio. Eles sofriam, choravam, trabalhavam e começou a orar e clamar. E Deus disse: eu vi o clamor e vi o sofrimento do meu povo. E muita gente está aí chorando sobre a escravidão do diabo. Sem esperança, desesperados, precisando de Jesus. E aqui Deus então faz um chamado. E ele pergunta, como o reverendo João leu: o que é isso que tu tens na tua mão? Moisés tinha quase nada na mão. Ele tinha apenas uma vara. Apenas uma vara. Você pensa, uma varinha dessa é muito pouco para fazer uma grande obra, não é? Vale nada, né, Angélica? Como é que eu vou salvar vidas com uma varinha dessa? Batendo nas pessoas para aceitar, né, dona Luzia? Né, seu João? Sim, ó. Bater no coco do senhor, né? Não, mas então veja bem. Moisés tinha muito pouco mesmo. E também na nossa vida, em muitos momentos, nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós não estamos capazes de fazer nada de bom e de produtivo. Que somos incapazes. Nós olhamos de cima para baixo e nos consideramos muito pequenos, né? Achando que não temos nada a oferecer, que não temos chance, que somos um fracasso. Mas isso não é verdade. Não é verdade. É um engano de nós mesmos. Não é? Moisés tinha muito pouco. No entanto, o que ele tinha foi uma bênção nas mãos de Deus. Ele disse: Moisés, pega essa vara que ela fará milagres, porque ela será o símbolo do meu poder. Meus irmãos, o que você tem hoje para oferecer a Deus? Eu acho que por pouco que você tenha, você tem uma varinha na sua casa. E Deus quer usar essa pequena vara
para fazer coisas estrondosas e milagres surpreendentes. Não é? O que ele fez com essa vara nas mãos de Moisés? Não foi, Samuel? Ele foi, e Moisés ainda resistiu. Deus chama e Moisés ainda resistiu. E nós, muitas vezes, resistimos ao chamado de Deus também. Ele disse, não, Senhor, vou lá não. Nem deixa o povo sofrer para lá, ou arranja outro. Eu não vou. Por que eu não vou? Não sei falar. Não sou eloquente. Muito inteligente, tinha estudado, passado pelo palácio, né, Samuel? Muito inteligente, não vou não. E às vezes Deus nos chama e nós falamos, não vou. Né? Não faço, outro faz. Né? A nossa revista começa falando de um pastor que pregava e que ele ouviu falar, graças a Deus, que Deus comissionou outro para ir para o leste europeu e não foi preciso de eu ir. Errado, né? Nós também somos chamados para falar. E voltando a Moisés. Então ele resistiu por um tempo chamado de Deus. Ele falou assim, eu não sei falar, o que Deus respondeu? Eu serei com a tua boca. Você vai falar e muito bem, porque eu, o Deus de poder, serei com a tua boca. E Deus falou, e ele ainda estava resistindo. Nem Deus falando que era com a boca dele, ele não queria ir. E Deus é com sua boca, estava com medo. Ele disse, não, vai lá, fala para Faraó que eu apareci para você. Ele falou, Faraó não vai acreditar nisso, não. Eu falo que o Senhor não vai acudir a minha voz, não vai acreditar nada. Ele ainda questiona um pouco mais. Ele disse, então vou mandar seu irmão, que era 3 anos mais velho do que ele. Fala, mais velho, já vou. 3 anos mais velho do que ele. Falei, então leva seu irmão, ele fala bem, e ele vai falar para você, e eu porei as palavras na boca dele. Alice, o grande mal é que nós criamos tudo quanto é dificuldade. Né? Eu estou aqui pensando antigamente, nós devemos dar graças a Deus de ter conhecido o Senhor e ter aceitado Ele. Já era plano dele, né, em mandar missionários para cá, americanos, e eu dou graças a Deus porque eu convivi muitos anos com eles, com os americanos. E hoje eu fico vendo que hoje há mais facilidade do que antigamente. Como é que os missionários locomoviam aqui? A cavalo. Não é? E hoje vão de avião, carros bons, mas tem dificuldade também na parte financeira, não é? E eu vejo que a nossa igreja, ela interessa por isso, né? Graças a Deus. E a nossa oração deve ser essa, para que Deus prepare gente, né? Para que tenha interesse em ir. E nós, como não vamos, como não estamos lá, estamos aqui, o que nós devemos fazer? Orar e contribuir. Obrigada, Samuel. Então, nós estamos falando apenas uma vara. Quem não tem uma varinha na mão? Quem não tem possibilidade de ter pelo menos uma varinha na mão? É essa que Deus quer usar. É o talento que você tem. Quando Deus distribuiu lá os talentos, Ele viu que alguns tinham mais, deu mais dinheiro. Tinha o intermediário e tinha o que tinha menos. Todos receberam segundo os seus
talentos, né? E aquele que não produziu nada foi castigado, né? Então, é uma obra que nos chama. E eu quero dizer para vocês lembram muito bem, que com essa vara na mão Moisés fez prodígios. Perto de Faraó, ele fez sinais maravilhosos e evocou as pragas que caíram sobre Faraó com essa vara. E foi também com essa vara que ele separou as águas do Mar Vermelho. Foi ainda com essa vara que ele bateu na rocha e saiu água para aquele povo sedento. Então, nós temos que usar o nosso talento, bater na rocha dura, para que as pessoas bebam a água viva que é Jesus Cristo. Mas enquanto eu não oferecer a Deus uma pequena coisa, um pequeno talento que eu tenho nas mãos, a obra vai ficar parada. E a necessidade é muito grande e não pode esperar. Porque evangelização é hoje de urgência. Porque Cristo está vindo. E nós temos que levar água para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de beber a água viva, que é Jesus Cristo. Também com essa vara que Moisés fez, ganhou uma luta contra os amalequitas. Então essa vara era símbolo do poder de Deus. E Deus nunca pede muita coisa para nós. Nunca pede aquilo que nós não podemos dar. Uma vez, vocês conhecem também bem a história, que Deus havia lá um gigante, né, Golias, insultando o povo de Deus, o Israel de Deus, desfazendo, né, do povo de Deus e do próprio Deus. E alguém disse, tem lá um rapaz, ele é corajoso, ele já matou um leão, já matou um urso. Né? Vá atrás desse rapaz, por atrás de Davi. Aliás, Davi até se ofereceu para ir e falou. Até na hora ele não foi nem muito bem aceito, não é? Ele falou, não, mas eu já matei um lobo, já matei um urso, eu tenho talento, eu posso oferecer isso. E foi. E colocaram uma indumentária nele lá, não é? Um capacete de bronze pesadão, umas perneiras pesadas de bronze, couraça e tudo. Ele, mas não estava dando conta de andar com aquilo, não. Porque não era dele, meus irmãos. Aquele não era o talento que ele tinha. Por isso, Deus não quer o que nós não temos. Ele quer que você use o que você tem. E Davi jogou aquilo fora. E pegou um instrumento simples, que nas mãos de Deus foi uma bênção. Que foi o quê? Eu acho que um estilinguinho lá de pau de goiabeira, não sei. Não sei de quê. Até seja, não seja. Né? Um estilingue, uma funda. Não é? E ele disse, eu não tenho nem a pedrinha, mas essa eu pego lá na beira do rio. Pegou uma pedrinha, não é, Sr. Jaime? O que aconteceu? Rodopiou, né? Tchum! Morte-se, né? Caiu o gigante. Pois é, veja bem, nós temos que derrotar o grande gigante que está solto no mundo, ceifando vidas, que é Satanás. Esse nós temos que jogar a funda nele, jogar a pedrinha, aceitar na sua cabeça e libertar o povo, libertar vidas das garras dele. Porque hoje Satanás é o grande Golias, mas nós temos que levar o nosso estilingue, que é a palavra de Deus, e destronar esse gigante para a glória e honra de Deus. Não é? E Deus nunca pede muita coisa. Tinha uma multidão querendo comida, né, seu Tenêncio?
muita fome. Tinham ficado um dia inteiro ouvindo Cristo. E com pouca coisa, Deus operou o milagre. Você lembra o que foi, Glória? O senhor lembra, senhor Jaime? Só 5 pãozinhos, 2 peixinhos. E alimentou toda a multidão. E sobrou, sabe quantos cestos, meu irmão? Que sobrou? Quantos? 12. Alimentou todo mundo, ainda sobrou. Exatamente. Então, quando nós oferecemos aquilo que a gente tem, numa consagração irrestrita e total, Deus transforma e faz milagres. Não é? Se Deus perguntasse hoje para as mulheres agora, perguntasse a Dorcas, o que você tem na mão? O que Dorcas responderia, dona Ivanete? Se Deus perguntasse para Dorcas, o que você tem na mão? O que Deus responderia? Ivanete, costura. Então, para costurar, teria o quê? Uma agulha. E foi com essa agulha que Dorcas fez missões junto àquelas viúvas que precisavam de amor, de apoio, de coragem. Não é? Então, missão é estar aqui, mas estar lá também. Outro caso impressionante da Bíblia, né? Que ele chamou um homem chamado Gideon. Não foi, Tiago? O que ele falou para Deus? Você lembra? Ele aceitou. Que bom que o senhor está me chamando, eu vou logo. Foi? Foi não? Dona Elza, a senhora lembra o que ele falou? Quem se lembra? Quem se lembra o que ele falou? Ah, isso mesmo, Davi. Ah, Senhor, não vou lá não. Minha família é a mais pobre aqui da região. Não é? Tem tanta gente que tem melhores condições, mais estudo. Eu não vou não, chama outro. E além disso, lá da minha casa eu ainda sou menor, não cresceu tanto. Não é? Ficou pequeno. Pô, não, meus irmãos são maiores, quem sabe um deles. Mas Deus provou aquele homem e mostrou que ele era capaz, que ele tinha possibilidade. Porque, meus irmãos, Deus cria possibilidades a partir das nossas impossibilidades. Não é? Então, estar consagrando a nossa vida. É estar disposto a fazer o trabalho. Estar disposto a fazer missões. E as armas que Deus ofereceu a Gideon, Maria Luísa, você lembra quais foram? Não lembra, não? Lembra? A senhora lembra? Ele ofereceu a Gideon um monte de espada e de capacete, de perneira e de couraça. Não foi, Beth? Foi mesmo? Para Gideon? Não, ela disse que não. O que ele ofereceu, seu Benício? Cabaça? Então ele disse, você vai vencer. E disse que os inimigos eram tantos que pareciam gafanhoto nos vales. Não é? Mas Deus precisava de Gideon. Ele precisava daquele mais pobre da região. E precisava do menor da casa para levar a esperança e a salvação para o seu povo, para o Israel de Deus. E Deus está precisando de nós para levar vida e esperança para aqueles que não as têm mais. Vida e esperança. Então Deus ofereceu, ninguém me falou as armas, eu estou esperando.
Foram três. Lembra, Samuel? As armas de Gideon, que Deus deu para ele. Quem se lembra? Lembra, reverendo? Lembra, Olga? O que Deus deu para Gideon? Ele deu o quê? Então vamos falar. Ele disse, ó, leva potes vazios. Cântaro, isso mesmo. Leva cântaro. Gente, já pensou levar pote para uma guerra? Que história é essa? Não é, dona Luizinha? Não é muito estranho? Levar pote. Agora a dona Luizinha vai lá na casa dela, pega um pote e sai para lutar. Mas Deus falou, leva pote. E mais? Tocha. Uma tocha. Porque acho que antigamente usavam muito aquelas tochas, né? De certo era para lutar, era de noite mesmo, para lutar de noite, porque tocha de dia não faz muito milagre, não. Então era tocha, canto vazio e tem uma outra coisa ainda. Até eu esqueci, deixa eu olhar aqui. Até eu esqueci. O que é? O quê? Não, cabaça. Não, cabaça deve ser os cântaros, mas não era cabaça, não. Deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui. Trombeta. Trombeta. Ixi, a gente vai para a guerra, vai tocar música? Uma guerra, uma coisa sofrida. Vai tocar música, né? E ele foi com quantos homens? Isso vocês sabem. 300 homens. Chegou lá, os medianitas e os amalequitas vieram em grande porção. Não foi seu? Grande porção, eram como um gafanhoto. E ele, 300 homens. O que eles fizeram? Bateram o cacete no pote. Né? E quebrou tudo e fez um barulhão, né, Amélia? 300 potes, todos quebrados de uma vez. Tocou a trombeta, pum, pararão, pum, pum, né? E aquela tocha acesa. O povo viu aquilo e ficou doido. Pois é, de noite, ó. E o que os inimigos fizeram? Retiraram. Porque aquela trombeta, aquele pote e qual outro? E a tocha eram símbolos do poder de Deus. Eram coisas pequenas, insignificantes, mas que todo mundo tinha em casa. Todo mundo tinha um pote, por isso Deus pediu um pote. Ninguém ficava no escuro, então todo mundo tinha luz. E o povo de Israel, de Deus, gostava muito de tocar. Então eles tinham também a trombeta. Coisas significantes que você pensa para ganhar uma guerra é impossível. Mas com o Senhor na frente, tudo é possível. Todas as barreiras são vencidas em nome do Senhor dos Exércitos. Não é? E aquele povo foi liberto. E os amalequitas, medianitas, deram no pé e começaram a matar uns aos outros. E o povo foi liberto das unhas do mal e de Satanás. Então, meus irmãos, o apelo hoje é para nós irmos com o que nós temos. Nós não somos tão pequeninos que Deus não nos pode usar. Ele usa assim como você é. Ele usa com o que você tem. Eu tenho falado aqui, muitas vezes Deus nos usa só para estar ali na porta da igreja, para cumprimentar um amigo, um estranho que entra aqui no templo. Não é importante as pessoas virem aqui. Na hora dele sair, ou antes, não sei, quando viver um momento oportuno, você cumprimenta. Você tem esse dom
de cumprimentar as pessoas. E essa pessoa vai sentir bem e dizer, aquela igreja faz diferença. Alguém veio até mim, apertou a minha mão. É um dom que você tem, parece pequeno, insignificante, mas como ele é importante diante de Deus. Então, use o que você tem. Quando Deus chamou os seus apóstolos, Deus não foi buscar lá nas altas camadas sociais, não. Não é? Ele foi à beira do rio, procurar homens simples, rudes até. Não é, Samuel? Mas foi estes que tinham tão pouco diante de uma sociedade rica, que Deus usou para fazer o trabalho. Porque eram homens que podiam consagrar a sua vida a Cristo. Eram homens que podiam levar a mensagem, mesmo tendo muito pouco. Viu, seu... esqueci o nome do senhor agora. Seu... Não, irmão lá, o parente do... Benício. Não é, Moacir? Nós temos que oferecer o que nós temos. É o seu Noel lá. Então, o que nós estamos fazendo? E Deus pergunta para você hoje. Está te perguntando agora. O que você tem nas mãos para oferecer? É uma varinha? Vai de varinha. É uma agulha? Vai de agulha. Está aqui a oficina Dorcas, ó. Mulheres até não evangélicas. Vem aqui costurar, fazer uma pecinha, né, Dona Luizinha, que é mestre nessa oficina Dorcas, né? Para oferecer, para dar um mimo de amor. Então, o que você tem? É uma colher de pau? Consagra essa colher de pau a Jesus. E vai com ela fazer missões. Mas não fique parado, não fica sentado e lembra que Deus está te perguntando. O que você tem nas mãos? Hoje, agora. O que você tiver, por pequeno que seja, não duvide, Deus usa e faz milagres. Importante é você consagrar a sua vida a Cristo e fazer missões, porque as vidas estão desesperadas, as vidas estão jogadas e lançadas aí sobre a escravidão do mal. E você precisa apontar Cristo como a solução deste grande problema. Que Deus abençoe a cada um e que hoje mesmo você pense e repense o que eu posso oferecer a Deus para que Ele use e se torne uma bênção. Amém?